Jovem simples revela segredo surpreendente sobre a herança de sua mãe ao ajudar um desconhecido. Sofia sempre teve sua vida marcada pela simplicidade. Morava numa pequena cidade do interior, onde os dias passavam devagar. Mas as preocupações estavam sempre à espreita. Cuidava de sua mãe, que lutava contra uma doença que parecia engolir os melhores dias de ambas. A rotina era intensa. Acordava cedo. Trabalhava na cafeteria local, servindo cafés e bolos que sempre aqueciam o coração dos clientes. Era nessa cidade, cheia de vontades sufocadas e sonhos adiados, que tudo estava prestes a mudar. Numa manhã ensolarada, enquanto limpava uma mesa, Sofia viu um rapaz de bicicleta pedalar freneticamente ladeira abaixo. Lucas, um desconhecido para ela, estava prestes a perder o controle. O coração dela disparou. Sem pensar, correu até ele, braços abertos, gritando para que ele parasse. Num momento de instinto puro, ela conseguiu puxar o guidão da bicicleta, desviando-o de um poste. O impacto foi intenso, mas eles caíram juntos, rindo nervosamente, aliviados por não terem se machucado. Agradecido, Lucas não só se apresentou, como revelou ser um advogado envolvido em um caso intrigante. A herança da sua mãe? Começou ele, antes de notar a expressão confusa de Sofia. Há coisas em sua família que você talvez não saiba. Ao longo dos dias, uma conexão inesperada se formou entre eles. Sofia, intrigada, começou a desvendar os segredos do passado de sua mãe. Peças de um quebra-cabeça emocional estavam se formando, mas o que mais a intrigava eram as histórias sussurradas entre sorrisos nervosos e olhares significativos. Ele mencionou documentos antigos, um testamento e uma herança que seria o fio do destino das duas famílias. Ela nunca tinha pensado que sua vida simples poderia estar entrelaçada a algo tão grandioso. Porém, nem tudo era conto de fadas. Um antigo rival de sua mãe apareceu. Um homem que parecia saber mais do que deveria. Ele olhou nos olhos de Sofia e disse: Você está disposta a sacrificar a vida que tem por uma chance de mudar seu destino? Que segredo sua mãe escondeu? As palavras dele ecoaram em sua mente, aterrorizando-a. Seu coração pesava ao pensar em abrir as portas de um passado sombrio que ela não conhecia, enquanto Júlia, sua mãe, permanecia doente. No sofá, Sofia se viu dividida entre o desejo de descobrir a verdade e o medo de destruir tudo o que sempre soube. Uma nova vida estava ali, piscando como um farol em meio à tempestade. Mas o que Lucas realmente queria? E então, na mais improvável das tardes, o telefone tocou. O barulho quebrava o silêncio pesado da sala. Sofia atendeu, e ao ouvir a voz no outro lado, um frio intenso percorreu sua espinha. O que mais ela desconhecia sobre suas raízes? O universo parecia tão vasto e ameaçador. Até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A voz do desconhecido do outro lado da linha soava como um eco distante, frio e cortante. Sofia mal conseguia processar as palavras. O que mais ela estava prestes a descobrir? Você precisa vir até mim agora, dizia a voz. Um arrepio percorreu sua espinha. Olhando para sua mãe adormecida no sofá, um nó se formou em sua garganta. Decidiu que precisava saber. Com o coração na mão, saiu apressada de casa, sentindo o cheiro de café fresco da cafeteria que lhe era tão familiar. O caminho até a sala de advocacia de Lucas era um borrão. Ele estava praticamente em cada esquina, a cada passo. Mas não era só isso. Havia um pressentimento em seu interior, algo que a fazia hesitar. O que essa herança realmente significa? Ela pensou. Quando chegou, Lucas a aguardava com uma expressão tensa, os olhos preocupados. Sofia, a situação é mais complicada do que pensei. A herança não é apenas dinheiro, é um legado. Segurou suas mãos. Seu toque era quente. Mas o frio na barriga dela não diminuía. Encontrei documentos que revelam coisas sobre sua mãe. Segredos que ela levou para o túmulo. Segredos? Que segredos? A ansiedade a impedia de raciocinar. Lucas respirou fundo. Ele sabia que as próximas palavras poderiam mudar tudo. Eu descobri que sua mãe estava envolvida em uma nutrição que envolve uma herança de uma família poderosa da cidade. Uma família que, por ironia do destino, pode ter ligações com sua saúde atual. As palavras o golpearam como um soco no estômago. Do que você está falando, Lucas? Seu pai. Ele hesitou como se o simples nome pudesse causar estragos. Ele não era quem você pensa que era. Na verdade, ele pode ter sido um membro dessa família poderosa. As brigas entre eles. Um estalo, um sussurro familiar na mente de Sofia. Uma antiga fotografia de uma reunião de família que sempre a deixava intrigada, a mágoa nos olhos da mãe. Ele estava começando a ver o quadro mais amplo. Então a minha vida inteira, o que eu achava que sabia, era tudo baseado em mentiras? Lucas assentiu, o olhar firme. E tem mais, Sofia. Há um homem que pode ter seguido sua mãe. Um rival, como ele mesmo se apresentou. Este homem foi visto perto do hospital. Ele quer essa herança. A vida da sua mãe pode estar em risco. Sofia sentiu a terra fugir debaixo dos pés. Seu coração agora batia como um tambor estrondoso. Eu preciso voltar! Gritou ela, correndo até a porta. O que mais estava em jogo? O passado de sua mãe, a família e agora a própria vida dela. Ao entrar em casa, o que encontrou foi um rastro de caos. O sofá estava vazio. Um sino soou na mente dela. Júlia havia desaparecido. O silêncio que antes era reconfortante, agora parecia um grito. O ar estava pesado, as paredes pareciam se fechar ao seu redor. E teve uma visão. Uma figura na porta, um homem encapuzado. Você está disposta a sacrificar a vida que tem por uma chance de mudar seu destino? O eco da voz do rival ressoou em sua cabeça.
E então, no meio da confusão, ela viu um bilhete em cima da mesa. A caligrafia era familiar. Eu. Espero que você esteja pronta para descobrir a verdade sobre nós. O que havia mais ali? O mundo de Sofia estava desmoronando. Cada novo segredo parecia acrescentar camadas à sua dor. No entanto, a verdade estava ao seu alcance. Mas a que custo? A adrenalina pulsava. Haviam respostas a serem encontradas, segredos a serem revelados. Mas a linha entre o bem e o mal estava se tornando cada vez mais tênue. O que seria dela agora? O bilhete, como a caligrafia familiar, pulsava em sua mão. Sofia sentia o nó na garganta apertar ainda mais. O que nós significava? Que segredos sua mãe realmente escondia? O ar ao seu redor parecia denso, preenchido pela incerteza. Ela estava prestes a entrar em pânico, mas pisou. Forte, decidida a investigar. O caos na sala não podia ser o fim da história. As perguntas dançavam em sua mente enquanto corria pelos cômodos. A mesa estava repleta de papéis amarelados, antigos documentos, fotos desbotadas, um testamento. O que mais ela ainda desconhecia? Foi então que ouviu um som. Um vidro quebrando, vindo de fora. Sofia congelou. A adrenalina disparou. Com um impulso, ela correu até a porta da varanda. E lá estava ele, o homem encapuzado. A figura se aproximava rapidamente. E um frio percorreu sua espinha. Ele olhou diretamente em seus olhos. E essa conexão a fez sentir algo inexplicável. Você não entende, Sofia. Não é apenas sobre a herança. É sobre você. Ele gritou, a voz ecoando em sua mente. Como um trovão. O cabelo dela arrepiou. As palavras tinham um peso que ela mal conseguia processar. Ouvindo a voz dele, sua intuição disse para correr, mas algo a segurou. O que você quer dizer? Ele hesitou, a máscara de determinação quebrando por um breve segundo. Seu pai, ele não morreu como você pensa. Ele é muito mais do que você foi levada a acreditar. Sofia ficou paralisada. As lembranças de sua mãe, as histórias que ela contava, tudo estava se desmanchando em seu interior. A figura encapuzada começou a desvendar a verdade, palavras brotando como um furacão. Ele estava em perigo. Todos estão. É por isso que sua mãe escondeu a verdade. Ela não só protegia você, mas a si mesma. Mas como? Jovem simples revela segredo surpreendente sobre a herança de sua mãe ao ajudar um desconhecido. Sofia sempre teve sua vida marcada pela simplicidade. Morava numa pequena cidade do interior, onde os dias passavam devagar. Mas as preocupações estavam sempre à espreita. Cuidava de sua mãe, que lutava contra uma doença que parecia engolir os melhores dias de ambas. A rotina era intensa. Acordava cedo. Trabalhava na cafeteria local, servindo cafés e bolos que sempre aqueciam o coração dos clientes. Era nessa cidade, cheia de vontades sufocadas e sonhos adiados, que tudo estava prestes a mudar. Numa manhã ensolarada, enquanto limpava uma mesa, Sofia viu um rapaz de bicicleta pedalar freneticamente ladeira abaixo. Lucas, um desconhecido para ela, estava prestes a perder o controle. O coração dela disparou. Sem pensar, correu até ele, braços abertos, gritando para que ele parasse. Num momento de instinto puro, ela conseguiu puxar o guidão da bicicleta, desviando-o de um poste. O impacto foi intenso, mas eles caíram juntos, rindo nervosamente, aliviados por não terem se machucado. Agradecido, Lucas não só se apresentou,
como revelou ser um advogado envolvido em um caso intrigante. A herança da sua mãe? Começou ele, antes de notar a expressão confusa de Sofia. Há coisas em sua família que você talvez não saiba. Ao longo dos dias, uma conexão inesperada se formou entre eles. Sofia, intrigada, começou a desvendar os segredos do passado de sua mãe. Peças de um quebra-cabeça emocional estavam se formando, mas o que mais a intrigava eram as histórias sussurradas entre sorrisos nervosos e olhares significativos. Ele mencionou documentos antigos, um testamento e uma herança que seria o fio do destino das duas famílias. Ela nunca tinha pensado que sua vida simples poderia estar entrelaçada a algo tão grandioso. Porém, nem tudo era conto de fadas. Um antigo rival de sua mãe apareceu, um homem que parecia saber mais do que deveria. Ele olhou nos olhos de Sofia e disse: Você está disposta a sacrificar a vida que tem por uma chance de mudar seu destino? Que segredos sua mãe escondeu? As palavras dele ecoaram em sua mente, aterrorizando-a. Seu coração pesava ao pensar em abrir as portas de um passado sombrio que ela não conhecia, enquanto Júlia, sua mãe, permanecia doente. No sofá, Sofia se viu dividida entre o desejo de descobrir a verdade e o medo de destruir tudo o que sempre soube. Uma nova vida estava ali, piscando como um farol em meio à tempestade. Mas o que Lucas realmente queria? E então, na mais improvável das tardes, o telefone tocou. O barulho quebrava o silêncio pesado da sala. Sofia atendeu, e ao ouvir a voz no outro lado, um frio intenso percorreu sua espinha. O que mais ela desconhecia sobre suas raízes? O universo parecia tão vasto e ameaçador. Até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A voz do desconhecido do outro lado da linha soava como um eco distante, frio e cortante. Sofia mal conseguia processar as palavras. O que mais ela estava prestes a descobrir? Você precisa vir até mim agora, dizia a voz. Um arrepio percorreu sua espinha. Olhando para sua mãe adormecida no sofá, um nó se formou em sua garganta. Decidiu que precisava saber. O frio na barriga dela não diminuía. Encontrei documentos que revelam coisas sobre sua mãe. Segredos que ela levou para o túmulo. Segredos? Que segredos? A ansiedade a impedia de raciocinar. Lucas respirou fundo. Ele sabia que as próximas palavras poderiam mudar tudo. Eu descobri que sua mãe estava envolvida em uma nutrição que envolve uma herança de uma família poderosa da cidade. Uma família que, por ironia do destino, pode ter ligações com sua saúde atual. As palavras o golpearam como um soco no estômago.
Do que você está falando, Lucas? Seu pai. Ele hesitou como se o simples nome pudesse causar estragos. Ele não era quem você pensa que era. Na verdade, ele pode ter sido um membro dessa família poderosa. As brigas entre eles. Um estalo, um sussurro familiar na mente de Sofia. Uma antiga fotografia de uma reunião de família que sempre a deixava intrigada, a mágoa nos olhos da mãe. Ele estava começando a ver o quadro mais amplo. Então a minha vida inteira, o que eu achava que sabia, era tudo baseado em mentiras? Lucas assentiu, o olhar firme. E tem mais, Sofia. Há um homem que pode ter seguido sua mãe. Um rival, como ele mesmo se apresentou. Este homem foi visto perto do hospital. Ele quer essa herança. A vida da sua mãe pode estar em risco. Sofia sentiu a terra fugir debaixo dos pés. Seu coração agora batia como um tambor estrondoso. Eu preciso voltar! Gritou ela, correndo até a porta. O que mais estava em jogo? O passado de sua mãe, a família e agora a própria vida dela. Ao entrar em casa, o que encontrou foi um rastro de caos. O sofá estava vazio. Um sino soou na mente dela. Júlia havia desaparecido. O silêncio que antes era reconfortante, agora parecia um grito. O ar estava pesado, as paredes pareciam se fechar ao seu redor. E teve uma visão. Uma figura na porta, um homem encapuzado. Você está disposta a sacrificar a vida que tem por uma chance de mudar seu destino? O eco da voz do rival ressoou em sua cabeça. E então, no meio da confusão, ela viu um bilhete em cima da mesa. A caligrafia era familiar. Eu espero que você esteja pronta para descobrir a verdade sobre nós. O que havia mais ali? O mundo de Sofia estava desmoronando. Cada novo segredo parecia acrescentar camadas à sua dor. No entanto, a verdade estava ao seu alcance. Mas a que custo? A adrenalina pulsava. Haviam respostas a serem encontradas, segredos a serem revelados. Mas a linha entre o bem e o mal estava se tornando cada vez mais tênue. O que seria dela agora? O bilhete, como a caligrafia familiar, pulsava em sua mão. Sofia sentia o nó na garganta apertar ainda mais. O que nós significava? Que segredos sua mãe realmente escondia? O ar ao seu redor parecia denso, preenchido pela incerteza. Ela estava prestes a entrar em pânico, mas pisou. Forte, decidida a investigar. O caos na sala não podia ser o fim da história. As perguntas dançavam em sua mente enquanto corria pelos cômodos. A mesa estava repleta de papéis amarelados, antigos documentos, fotos desbotadas, um testamento. O que mais ela ainda desconhecia? Foi então que ouviu um som. Um vidro quebrando, vindo de fora. Sofia congelou. A adrenalina disparou. Com um impulso, ela correu até a porta da varanda. E lá estava ele, o homem encapuzado. A figura se aproximava rapidamente. E um frio percorreu sua espinha. Ele olhou diretamente em seus olhos. E essa conexão a fez sentir algo inexplicável. Você não entende, Sofia. Não é apenas sobre a herança. É sobre você. Ele gritou, a voz ecoando em sua mente. Como um trovão. O cabelo dela arrepiou. As palavras tinham um peso que ela mal conseguia processar. Ouvindo a voz dele, sua intuição disse para correr, mas algo a segurou. O que você quer dizer? Ele hesitou, a máscara de determinação quebrando por um breve segundo. Seu pai, ele não morreu como você pensa. Ele é muito mais do que você foi levada a acreditar. Sofia ficou paralisada. As lembranças de sua mãe, as histórias que ela contava.
Tudo estava se desmanchando em seu interior. A figura encapuzada começou a desvendar a verdade, palavras brotando como um furacão. Ele estava em perigo. Todos estão. É por isso que sua mãe escondeu a verdade. Ela não só protegia você, mas a si mesma. Mas como? Alguém poderia proteger a si mesmo e a própria filha ao mesmo tempo? O nó na garganta de Sofia começou a se desfazer em uma mistura de esperança e desespero. O que aconteceu com ele? Onde ele está? E foi aí que o homem fez algo que a deixou completamente sem palavras. Ele puxou de seu bolso uma foto. Uma figura familiar, mas muito mais jovem. O semblante do homem na imagem era o mesmo do desconhecido diante dela. Este é seu pai, Sofia. Enquanto você acreditou que ele estava morto, ele está vivo. Mas você precisa escolher fazer parte disso ou não. O legado é seu. O choque atravessou Sofia como um raio. O universo que ela conhecia estava se desintegrando em mentiras. Isso não pode ser verdade! A voz dela tremia, mas a certeza na mirada do homem era palpável. E a revelação impactante. Ele se escondeu para te proteger de algo maior do que você pode imaginar. Há muito em jogo. E então, uma sirene ecoou ao fundo. O barulho cortou o ar. Olhando pela janela, um carro da polícia parou em frente à casa. O medo tomou conta. Poderiam ter seguido o homem? Poderiam descobrir que ele estava ali? Você precisa ir, Sofia, agora! O desconhecido puxou o braço dela, mas a mente dela estava em um turbilhão. Ela mal podia processar as informações. Isso mudaria tudo. E Lucas, o que ele pensaria disso tudo? Espere! Mas era tarde, ele a empurrou em direção à porta, pressionando. Você precisa saber a verdade, mas não podemos ficar aqui. Enquanto saíam às pressas, Sofia sentiu uma mistura de adrenalina e confusão. E tudo isso apenas confirmava. A verdade era muito mais sombria do que ela jamais poderia imaginar. Qual seria o custo de descobrir quem realmente era? E se o seu legado fosse uma maldição ao invés de uma bênção? O passado estava prestes a